mas a gente continua falando de um assunto muito sério e que inclusive vai ser o assunto do dia amanhã na Câmara de Vereadores de Breves. Afinal, amanhã vai estar em discussão o possível afastamento do prefeito de Breves em razão da falta de prestação de contas do recurso recebido do primeiro quadrimestre. O vereador Enaldo Aguiar já está aqui no estúdio para dar mais detalhes. Vereador, a iniciativa foi sua, mas com base em algo que já está definido em lei, não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde, Marlon. Boa tarde a todos os telespectadores da TV. Dizer, Marlon, que é uma satisfação muito grande voltar aqui ao estúdio da Record. E amanhã a gente vai apreciar uma denúncia que pede, no final, o afastamento do prefeito. De forma alguma, amanhã o prefeito vai ser afastado, porque a denúncia vai apenas ser analisada se ela vai prosseguir ou não. Ou seja, a Câmara amanhã vota apenas o recebimento da denúncia. Se recebe ou não a denúncia, é isso que vai ser votado amanhã. Tá certo. Vereador, um questionamento da população, como é que é os trâmites disso? Então, amanhã vai ter a discussão do recebimento. Esse recebimento, ele vai ter um processo de votação para que a Câmara possa acatar essa denúncia? Como é que funciona tudo isso? A denúncia é apresentada e o que a lei diz é que será lida na primeira sessão ordinária, então foi protocolada ontem e vai ser lida amanhã, que é a primeira sessão ordinária, e em seguida ela é colocada em apreciação, para saber se a Câmara acata ou não a denúncia, se recebe ou não. Então, caso a Câmara receba a denúncia, aí o presidente, na mesma sessão, ele constitui uma comissão especial, né, para analisar o prosseguimento da denúncia e ela vai seguir um trâmite normal, com apresentação de defesa. Não. Caso a denúncia não seja acatada pela maioria simples dos vereadores da Câmara, a denúncia será arquivada, caso isso venha a acontecer. Né? A gente está acreditando, Marlon, que a denúncia vai prosseguir para que a gente possa investigar o conteúdo dela, para saber se realmente trazer à luz da verdade os esclarecimentos que nós estamos questionando quando a gente detecta de que não houve no processo hoje que manda a lei de responsabilidade fiscal, que é o processo da transparência, que é o processo da prestação de conta, onde o governo tem que encaminhar o poder legislativo as suas metas fiscais. Na verdade, ele tem que apresentar ao Poder Legislativo essas metas fiscais dos quadrimestres. E a lei diz que cada final de quadrimestre, até dia 30 de maio, 30 de setembro e final dos meses de fevereiro, o Poder Executivo comparecerá ao Poder Legislativo para colocar lá as suas metas fiscais. Se estão sendo atingidas, se estão sendo cumpridas, se atingimos a arrecadação, se atingimos a questão dos gastos com o pessoal, qual foi a nossa arrecadação, em que nós investimos os recursos públicos do primeiro quadrimestre. A gente precisa ter esse acompanhamento até para poder fazer as correções necessárias para o restante do ano. Então é por isso que o legislador preocupado com isso, ele colocou na lei de que é uma obrigatoriedade do Poder Executivo essa prestação de conta parcial no final de cada quadrimestre. As coisas não estando corretas, há a possibilidade da correção no quadrimestre seguinte e até no último quadrimestre. Porque depois que terminar o ano e se tiver alguma coisa sido praticada, não há mais tempo de corrigir. Exatamente. Vereador, para a Câmara acatar, quantos votos de vereadores é necessário? Para acatar a denúncia, meu caro Marlon, é necessária a maioria simples dos vereadores presentes para acatar a denúncia, tá? Se a denúncia for acatada, vai tramitar, a comissão vai ouvir as partes e vai seguir. Lá no final, caso a comissão apresente realmente um relatório pelo afastamento, né, se isso vier a acontecer no futuro, pelo afastamento do prefeito, aí é 2/3 do parlamento. Aí já são 2/3 do parlamento. Quantos votos para no mínimo 12. No mínimo 12 para conseguir. Para a maioria simples, que é primeiro para a Câmara receber, vocês acreditam que os vereadores
vão aceitar, sendo que é algo que está em lei, vereador, sendo que é algo que é recomendado? E de que forma essa votação é aberta? A população vai poder saber quem votou a favor do cumprimento de uma lei e quem votou a favor da gestão pública? Essa é uma votação diferente do que se está acostumado no Poder Legislativo, né? Que a gente está sempre no voto consensual, que o presidente diz assim, que quem concorda permaneça como estão. Então, quem não concorda, naquele momento, esse é o voto normal, praticamente, das matérias simples. E o voto do veto e voto de escolha de presidente, que é aquele voto que é secreto, né? Que o vereador vai lá na cabine e exerce o seu direito de voto. Esta votação ela é diferente, sabe, Marlon? Essa votação ela é diferente, ela é um voto nominal, aonde o presidente vai chamar o vereador a exercer o seu direito de voto e ele vai dizer se vota sim ou não, e tem um tempo lá que o presidente deve estipular dentro do regimento, tem um tempo para ele justificar o voto caso queira, tá? Mas é um voto nominal, esse voto para aceitar o pedido. Então, cada vereador vai ter que publicamente se manifestar, se ele vai votar a favor da gestão ou do cumprimento da lei. Se ele vai votar sim ou não, e aí ele pode ter um tempo lá que seja determinado pela mesa para justificar esse voto de 3 ou 5 minutos, eu não sei. Isso aí já é uma questão da mesa, eu não faço parte da mesa, a presidência vai colocar isso quando colocar o projeto lá para ser votado. Segundo a lei, eu sei que o senhor estudou bastante a respeito dela, até mesmo antes de dar a entrada, quais tipos de punição o gestor público tem? No caso, o afastamento é a punição mais alta, caso seja detectado algum problema nessa questão da prestação de contas? Os crimes de não cumprimento da legislação que se enquadram na questão da improbidade administrativa, Marlon, eles só têm uma punição. Não existe o paralelo disso, só tem uma, e que é o afastamento, tá, do prefeito, e porventura no final, quando tudo for aprovado, por que tem que afastar? Que é para que haja uma investigação sem interferência, né? No final disso, se caso for comprovado algum tipo de irregularidade, comprovadas as irregularidades que estão sendo levantadas, pode ser cassado, mas isso é no final do processo. Então, o primeiro é essa questão de aceitar a denúncia por provavelmente afastamento futuro, e no final, depois dessa questão, esse afastamento ele pode ser até 180 dias, né? É a mesa que determina na sua votação pelos membros do parlamento. Caso isso aconteça, lá no final dos 180 dias, novamente, uma outra sessão para ou para absorver ou para condenar o prefeito à perda do mandato exclusivamente. Então, mas é toda uma tramitação e todo um rito de tramitação que leva com o primeiro momento da denúncia, o segundo momento da aceitação da denúncia, o terceiro momento da constituição da comissão especial e o quarto momento a apreciação do relatório produzido por essa comissão. Tá certo, muito obrigado, vereador, pela sua participação. Amanhã a gente vai estar acompanhando tudo em tempo real, a sessão especial da Câmara de Vereadores, já trazendo esses detalhes. Suas últimas considerações, vereador. A gente agradece o espaço, Marlon, de esclarecer a população, esclarecer a comunidade. O que a gente defende, Marlon, é a transparência, é a forma de termos um governo transparente. E só a participação do povo, efetivamente, garante a transparência do investimento dos recursos. Porque se a gente não tem a informação, se a gente não participa, não tem porque a gente não tem como a gente realmente exercer o papel fiscalizador, tá? E o Poder Legislativo tem essa questão do papel fiscalizador. Muito obrigado e eu agradeço o espaço aqui em nome do Poder Legislativo. Tá certo, a gente está sempre à disposição de tudo aquilo que for do interesse da comunidade.